Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje nós estamos aqui mais uma vez no programa Zoom Debate. Quando falamos de câncer de mama, não estamos diante apenas de uma questão de saúde, mas de uma questão de dignidade e de vida. O Brasil é um país onde o câncer já é a segunda maior causa de morte. Infelizmente, milhares de mulheres ainda enfrentam o atraso doloroso entre o diagnóstico e o início do tratamento. Um tempo que pode custar a chance de cura. Foi a partir dessa realidade que nasceu em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, o Instituto Cerasus. Criado em 2019, o Instituto leva o nome e a simbologia da cerejeira. Renovação, beleza e esperança. A missão é clara: oferecer diagnóstico rápido, cirurgia e acompanhamento de forma gratuita com a qualidade dos grandes centros oncológicos, garantindo que nenhuma mulher seja condenada pela demora do sistema. Hoje, vamos conhecer mais dessa história inspiradora e entender como gestão eficiente, parceria com clínicas, médicos e, sobretudo, sensibilidade humana transformaram o sonho de um cirurgião e de um administrador em um projeto que já impacta tantas e tantas vidas. Para essa conversa, recebo dois convidados, que são os pilares dessa iniciativa. O presidente e cofundador do Instituto, Dr. Henrique Almeida Oliva, e o diretor financeiro e cofundador, Roberto Silveira Oliva. Daqui a pouco a gente volta para que a gente possa começar esse papo. Até já! Olá, sejam muito bem-vindos em definitivo. E agora estamos aqui com esse tema que eu peço a você, que segure o seu controle remoto e que espere, dê uma chance para que você possa entender o tema de hoje. O tema de hoje não diz respeito, vocês viram na abertura, que poderia ser um tema que poderia ser direcionado tão somente à mulher, mas não. É direcionado à mulher que é mãe, é direcionado à mulher que é filha, é direcionado à mulher que é irmã, é direcionado à mulher que é colega de trabalho, é direcionado à mulher que é prima, que é tia, ou seja, é direcionada a todas as mulheres que vocês convivem todos os dias, que nós convivemos todos os dias. Então, é importante que não só ela possam ter conhecimento, mas toda a sociedade possa se envolver com essa questão, que, como dissemos inicialmente, hoje é uma das doenças que mais mata, com certeza, no Brasil. E está matando muito pela demora, às vezes, no atendimento, pelo diagnóstico, às vezes, retardado, né? Às vezes na demora no atraso desse diagnóstico também. E estamos aqui hoje, estamos recebendo aqui os dois fundadores e cofundadores desse instituto, o Instituto Cerasus, que a gente tem uma satisfação, dois amigos, não só nossos, mas amigos de Nova Friburgo e da região, que têm feito um trabalho que vocês vão ter conhecimento aqui, aqueles que não conhecem, mas um trabalho principalmente aqui no processo de transformação aqui desse estado de coisa. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Doutor Oliva, doutor Henrique Oliva, presidente e cofundador. Henrique Oliva, cirurgião oncológico com residência médica em cirurgia oncológica pelo INCA e em cirurgia geral e videolaparoscopia. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, SBCO, e da European Society of Cirurgia de Oncologia, e atua como cirurgião voluntário no Instituto Cerasus, unindo experiência técnica com compromisso social. Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. A gente costuma dizer o seguinte, Henrique por aí, Henrique. Quem é o Henrique, que muitos não conhecem como cirurgião oncológico, mas às vezes tem algo mais para passar. Seja bem-vindo, Henrique. Boa noite, Roosevelt. Obrigado aqui pelo espaço, da gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante, né? A gente está abrindo aí o mês do Outubro Rosa, que é um mês importante nessa causa, e é sempre bom a gente poder estar presente aí, conversar um pouquinho, desmistificar algumas informações e falar um pouquinho sobre esse tema para a nossa população. Me apresentando, eu sou o Henrique Oliva, sou médico, sou friburguense aqui, nascido e criado aqui na nossa cidade,
e cirurgião oncológico e um dos fundadores aqui do Instituto, que é uma área que a gente atua hoje aqui, que traz muito orgulho para a gente estar podendo ajudar as mulheres aqui da nossa cidade e realmente a gente está conseguindo mudar aí o destino dessas pacientes que estavam desassistidas e a gente tem conseguido fazer um trabalho bem bacana. Que bom, seja muito bem-vindo. Aqui conosco, e depois vão apresentar, porque eles têm, além de estar aqui debatendo, eles têm algo que não é comum, na causa dificilmente a gente encontra, mas eles vão aqui, vou ter a oportunidade no decorrer, passar isso aqui. Roberto Silveira Oliva, diretor financeiro, cofundador, administrador de empresa, aposentado do Banco do Brasil, com sólida formação em gestão, MBA em formação geral para altos executivos, pós-graduação em gestão de negócios, finanças corporativas e controladoria e finanças. É responsável pela governança e sustentabilidade financeira do Instituto Ceros. Roberto, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui. E como a gente passa Roberto por Roberto, quem é o Roberto? Quer dizer, mais do que o cofundador e o responsável pelas finanças lá do Ceros. Eu sou o Roberto Oliva, né? Muita gente aqui em Friburgo me conhece. Eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil e agora tenho a oportunidade de estar gerindo essa parte financeira do Instituto, né? A gente fundou o Instituto em 2019 e desde lá a gente vem controlando toda a parte financeira, a parte administrativa do Instituto Ceros. Até a gente brinca no Instituto que o Henrique ele idealizou o Instituto e acabou botando a família toda para trabalhar, né? Todo mundo aposentado, ele botou a gente para trabalhar. Quem é que trabalha lá com vocês, então? Então diz o seguinte, quem é Henrique? Como é que você conheceu o Henrique? Né? Eu sou o pai do Henrique, né? E minha esposa, a Sônia, também trabalha no Instituto, faz toda a triagem social, junto com a tia, que é a Joana, junto com a Ana Maria Consi, né? Que é a sua esposa, que também está lá conosco, é um prazer muito grande estar lá com ela também. E várias outras pessoas, tem minha irmã, outras tias ficam no telefone, então é a família toda envolvida nessa causa, né? Além de uma equipe grande, né, de outros médicos, de pessoas de outras áreas, de área administrativa, contabilidade, tudo, que também estão por trás, que não estão diariamente lá no nosso atendimento, mas que estão trabalhando o tempo todo no atendimento dessas pacientes. Isso aí, por certo, nós vamos saber no decorrer. Mas vamos falar então, começar com o Henrique. Henrique teve a oportunidade de estar aqui em outro momento. Nós tivemos já com o Grupo AMA aqui numa ocasião, né? Mas hoje nós vamos falar de uma pauta quase que exclusiva do Instituto Ceros. Que é importante que não somente nós estamos falando aqui de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, mas o programa ele vai para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Nós temos canais nesses 3 municípios e também para um número aqui de em torno de 12 municípios aqui do Centro-Norte também. Nós temos a nossa imagem chegando e fazemos parte hoje de um pool de emissores em São Paulo através de uma startup chamada Soul TV, e onde nós chegamos a 100 pequenas e microemissoras do Brasil. Tá? Então é importante que o trabalho que nós vamos mostrar hoje aqui, essa prática que a gente diz que é uma prática exemplar, que você possa, de alguma forma, poder aplicar na sua cidade, no seu município. Não diria que é fácil, é claro que não é fácil, né? Mas vocês vão entender a receita, tá? E com certeza essa receita não é um mistério, eles no decorrer disso eles vão passar o que é isso. Mas passa um pouco para a gente, então, cada um, acho que vamos passar, acho que é importante a gente conhecer cada história, um pouquinho da história de cada um. Né? Como é que você faz medicina, e aí? A partir daí, levantei a bola. Isso aí, então, me formei em medicina em 2009, né? Já são aí mais de 15 anos de formatura. Logo depois sempre gostei muito da área cirúrgica e tudo mais. E aí fiz a especialização, né, a residência médica em cirurgia geral e a seguir em cirurgia oncológica. Foram 5 anos aí de residência médica na especialização. E como eu sou de Friburgo, desde a época de residência e tudo mais, eu já sempre quis voltar para a nossa cidade e já comecei a dar plantão aqui, trabalhar aqui e tudo mais. Quando eu terminei a residência médica em 2015, vim para Friburgo, comecei a atuar na rede pública aqui também, além da rede privada. E a gente via que o que eu sentia é que a gente tinha uma dificuldade muito grande em conseguir
fazer os exames que as pacientes precisavam, não só em câncer de mama, mas em geral em tudo, né, dentro da área de oncologia. Que muitas cirurgias de mais alta complexidade a gente tinha restrição para fazer aqui, isso acabava frustrando um pouquinho, né, porque a gente vinha com aquele gás todo para trabalhar, para tentar oferecer o melhor tratamento para os pacientes, a gente não tinha condições de desenvolver o trabalho dessa forma. E especialmente quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando de uma doença que tem um diagnóstico relativamente fácil, né? Não é uma doença difícil de diagnosticar. Uma vez diagnosticada, ela tem um pool de exames ali, um pool de métodos que a gente tem que aplicar que são bem parecidos entre as pacientes, que tem uma cirurgia relativamente simples, do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de cirurgia oncológica, que demanda pouco tempo de internação hospitalar, uma cirurgia, mas ainda assim essas pacientes ficavam mais de um ano aí entre uma mamografia e o início de tratamento naquelas pacientes que eram diagnosticadas com câncer de mama. Então a gente, foi uma ideia que surgiu na minha cabeça, né, mas compartilhando com familiares, com minha esposa e outras pessoas, a gente conseguiu tirar do papel em 2019, que foi através de um trabalho voluntário, da gente dedicar um tempo da semana para essas pacientes, a gente atender essas pacientes com câncer de mama ou com uma lesão suspeita, e que a gente pudesse oferecer todo esse pool, né, todo esse pacote de exames e a cirurgia que essas pacientes precisam. E acho que a gente pode ir falando disso um pouquinho mais no decorrer aqui da nossa conversa, mas no início não foi fácil, né? A gente enfrentou algumas dificuldades, algumas incertezas aí com relação aos recursos para desenvolver esse trabalho, apesar de toda a equipe trabalhando de forma voluntária, né? E como é até hoje, a gente tem custo, né, na operação, nos exames, na cirurgia das pacientes, na internação hospitalar e tudo mais. Então, gerou uma certa insegurança ali no início, mas a gente tocou para frente, e aí com a ajuda da sociedade, acho que é um papel importante, algo que a gente tem que falar aqui também, do papel da sociedade civil, né, em auxiliar nesse trabalho. A gente foi conseguindo fazer e hoje a gente atende essas pacientes, praticamente todas as pacientes com câncer de mama da rede pública de Friburgo hoje passam lá por nós, e a gente tem conseguido fazer todo esse roteiro, desde o diagnóstico até a cirurgia dessas pacientes, em menos de 30 dias. A média aí de 25 dias entre o primeiro atendimento e essa paciente já com tratamento iniciado, com a cirurgia realizada. Roberto, é importante que a gente possa passar o seguinte, e rapidamente, para que você que está nos assistindo, um grupo que é criado através da sensibilidade, do desejo, do sonho de um médico recém-formado e que vê dentro da sua área a dificuldade do acolhimento, do atendimento e da prestação do serviço com a celeridade, com a agilidade que, lamentavelmente, a rede pública não consegue dar. E isso a sensibilidade do profissional, ela, para ser colocado em prática algo maior, deveria também ter a sensibilidade de muitos. Sozinho ele não teria condições de fazer, porque uma entidade, é bom que se diga, que ela atende a pessoas que têm dificuldade, né, que não, são pessoas que têm, lamentavelmente, não têm aí um plano de saúde, alguma coisa que possam cobrir, e que tenham limitação, e que essa limitação, às vezes ela tem até o diagnóstico, mas a limitação dela faz com que ela, nessa fila, ela possa ter uma progressão da doença e que vai levar depois a algo que não seja mais reversível. Então se reúnem e a partir daí eu queria que você contasse, porque há uma construção administrativa, porque não bastava somente a vontade, havia o desejo, havia a disposição. Mas aí como é que nasce? Aí vocês tiveram a ideia de criar algo, formalizar isso aí. E como é que... Em 2019 a gente conseguiu fundar o Instituto, né? Foram 31 membros que nós reunimos, entre médicos, pessoas da família, né? E enfermeiros, a sociedade de modo geral, né? E aí a gente começou a fazer convênio com várias clínicas, laboratórios de Friburgo, para poder atender a paciente e encaminhar para essas clínicas e laboratórios para que elas pudessem fazer os exames e tudo mais, né? Sem custo para paciente. Sem custo nenhum para paciente. No início foi difícil um pouquinho, mas logo em seguida a gente começou a visitar empresas,
conseguíamos que várias pessoas físicas também contribuíssem com o Instituto, e a gente começou a planilhar isso tudo e fomos ajustando de um jeito e de outro, e graças a Deus deu certo até hoje, né, Henrique? A gente até costuma falar que as pacientes, como você vinha falando aí, elas se perdem às vezes na burocracia, né? A pessoa está lá na fila do SUS, ela se perde, ela vai para um lado, vai para o outro, coitada. Às vezes ela pode fazer até a coisa um pouco mais rápida, mas demora aí. Na época que a gente fez o levantamento, para a pessoa conseguir o tratamento, demorava na faixa de 12 a 18 meses. Isso aí, um levantamento que a gente fez, a média que a gente tinha aqui no município entre a realização da mamografia. A paciente finalmente hoje consegue fazer uma mamografia. Naquela mamografia aparece uma lesão suspeita. Dali vai se iniciar, a gente dispara o cronômetro nesse momento, e dali vai se iniciar toda uma saga para até que ela consiga finalmente iniciar o tratamento. Ela vai precisar fazer outros exames, fazer biópsia, aguardar resultado de biópsia. Uma vez com o resultado da biópsia ser atendida novamente pelo especialista, para então ser encaminhada para um centro oncológico, que a gente não tem aqui na nossa cidade, até que ela chega nesse centro oncológico numa primeira consulta, é avaliada, entra na fila de cirurgia e finalmente ela é operada. Esse intervalo de tempo médio que a gente tinha há 6, 7 anos atrás era de 14 meses. Meu Deus. Fora, você disse o seguinte, quando ela entra nessa corrida. Exato. Mas antes ela tem que saber que ela... Não, antes já teve porque a gente não consegue cronometrar esse pré-mamografia. Porque não foi na imediata. Mas ela não sentiu um nódulo ou notou uma alteração e imediatamente fez a mamografia, de fato. Ela teve que procurar o médico para então pedir a mamografia, para então tentar marcar. E não só o atraso, né, a demora nessas etapas, mas também muita burocracia nessas etapas. E acaba que muitas pacientes ficavam... Isso acontece, né, ainda hoje em outros diagnósticos oncológicos também, não só no nosso município, mas Brasil afora. O paciente acaba ficando agarrado ali naquela burocracia e muitos acabam se perdendo ali naquele caminho. E assim, não precisa ser especialista para a gente entender que uma doença diagnosticada no momento, mesmo que numa fase inicial, passa aí 1 ano, 1 ano e meio, essa doença progrediu, piorou, as taxas de cura vão caindo, vai ser necessário um tratamento mais custoso, um tratamento mais desgastante para o paciente, com uma performance de tratamento muito inferior, né, do que quando a gente já faz o diagnóstico, diagnostica numa fase inicial e já logo aplica o início do tratamento. Roberto, nós estamos falando o seguinte, o que o Henrique fala parece assim fácil. Quando se chega hoje, se fala o seguinte, você levava aí 14 a 18 meses, né, nessa peregrinação, você perdia ali na burocracia, e sem falar que algumas desistiam naturalmente em função disso, né? Exato. Há desistência porque... E naturalmente, pelo processo natural da ignorância das pessoas, pela falta, às vezes, de acesso, as pessoas ignoram, às vezes, os direitos que têm. Mas o que acontece? Mas tem algo que você, como financeiro, e é bom que a gente já comece a falar, que as pessoas têm um tabu tremendo em falar em dinheiro, né? Em finança e coisa nesse sentido e tal. Mas acontece o seguinte, isso só acontece, primeiro, aí eu tenho que ser claro aqui, porque eu conheço, né? Alguma coisa a gente já conhece, porque vocês conseguiram sensibilizar um número bastante expressivo de profissionais e estabelecimentos, né? E entidades que entenderam que isso era de tamanha gravidade que se não cada um não cedesse um pouco, tá? Esse número ia continuar, ia ficar muito... Então, ao invés de se fazer os números que vocês vão falar aqui hoje, né, com certeza o número já de ações que vocês já fizeram, mas isso precisou, isso tem números. Por exemplo, uma cirurgia dessa no particular, não sei se vocês podem ter uma média para falar, mas quanto é que custa hoje uma cirurgia dessa no particular? Média Brasil, média alguma coisa, com tudo isso. Você precisa de hospital, você precisa de mamografia, você precisa disso, daquilo. Quanto é que custa? A gente acredita uma faixa de 30 mil reais aqui, né? Em Friburgo hoje, em né? cidades do porte de Nova Friburgo, dos hospitais do porte que a gente tem, todo esse caminho que a paciente precisa percorrer desde a mamografia até a cirurgia
algo em torno de 30, 35 mil reais, sem dúvida. Então, gente, vamos voltando. Estou falando aqui que eu ainda vou voltar ao Roberto. Quer dizer, eles abriram, a gente não precisou apertar, porque não tem que ser claro. Tem que ser claro, mas é isso. Tem que ser claro, porque senão o trabalho de todos aqueles que se envolvem nisso, né, as pessoas não querem a exposição, né, estão fazendo porque algo que é de muita sensibilidade. Mas o que acontece? Então, muitos abrem hospitais, tal. Então, diz pra gente, e depois no que fica reduzido isso e no que tem que se buscar. Porque aí o que acontece? Isso não se chega ao zero. Né? Então tem que se buscar depois. Isso se reduz a 20%, alguma coisa nesse sentido. Mas conta pra gente e como é que é agora essa tramitação. O Henrique falou muito com relação a essa peregrinação. Isso. Mas aqui, como é que é? O que precisa? Qual é a cadeia que é necessária para que possa chegar lá o dia... Qual é o dia zero lá que vocês marcam até chegar? O Henrique está lá. Conta pra gente um pouco. Vamos lá. O dia zero até o Henrique pode falar melhor, né? Na hora que ele detecta que a paciente vai precisar fazer o tratamento. Mas para efeito da busca de estabelecimento, para efeito da busca de hospital... Aí na primeira consulta ele já define todos os exames que os pacientes precisam fazer. Aí eu queria até fazer um agradecimento especial aqui a todas as clínicas e laboratórios aqui de Friburgo. Fique à vontade, e até de Niterói, né, que nós temos também umas, tem de São Paulo, que fizeram os valores diferenciados para a gente. Então a gente encaminha a paciente, ela vai e faz o exame de sangue, faz risco cirúrgico, faz vários outros exames, né, cintilografia, linfocintilografia e várias outras coisas. E nessas clínicas e laboratórios com o papel do Instituto. Ela chegou lá, a clínica e o laboratório eles atendem a paciente normalmente e no final do mês vem a conta para a gente pagar. Aí a gente faz esse trâmite todinho de pedir as notas fiscais e o meu filho Conrado também, que trata também da parte administrativa, faz também bastante controle junto comigo e aí a gente acerta todo mundo no início do mês. Quero frisar bem aqui o seguinte, a equipe médica toda é voluntária, tá? O Henrique como cirurgião principal e temos vários outros cirurgiões que nos ajudam também de maneira voluntária. Temos anestesista que faz voluntário também, bastante coisa voluntária, né, Henrique? Há bastante tempo. E a gente tem que pagar as clínicas e laboratórios, o preço dos exames e pagar tipo um aluguel do centro cirúrgico, né, do hospital, que a gente faz a internação hospitalar no São Lucas ou na Unimed como se fosse cirurgia particular. Hoje a gente tem feito mais no São Lucas por questões porque a Unimed está fazendo obra lá, não é, Henrique? Então a gente tem feito mais no São Lucas. Mas aí no final do mês vem a conta e a gente acerta lá com eles todos. E você deve estar querendo que a gente fale isso. O nosso custo médio hoje, com todo esse tratamento, fica numa faixa de R$ 5.500, R$ 6.000. Tá nessa paciente. Faixa aí, por paciente. Esses convênios, vamos dizer assim, que nós fizemos com as clínicas, laboratórios, hospital, a internação hospitalar também é diferenciada para os nossos pacientes, o custo de internação hospitalar, a equipe médica sendo toda voluntária. Então, obviamente que esse custo que a gente falou de uma paciente particular esse custo cai bastante para a gente, graças a essas parcerias que a gente tem, ao trabalho voluntariado, para algo em torno disso aí, R$ 5.500, R$ 6.000 por paciente. 20%, até menos um pouquinho do que se fosse particular. Quer dizer, a parte dos serviços é 100%, né? Diríamos assim, né? Sim. Serviço que eu digo, sim. Dos profissionais. Mas a gente tem um desconto, vamos dizer assim, grande em cima dos exames muito e tudo mais. Quer dizer, praticamente seriam aí os insumos ou coisa nesse sentido, sim, né? Exatamente. Que todos entram, quer dizer, não há ninguém, vocês... eu tenho conhecimento, depois vão falar no decorrer, quer dizer, o Roberto já adiantou, até São Paulo, por exemplo, é sensível, laboratório de São Paulo. Isso, exatamente. Sensíveis aí a questões, né? É um projeto novo que a gente iniciou no Instituto e acho bacana a gente falar aqui também, que aquilo que a gente falou no início, a gente teve um pouco de dificuldade de iniciar um instituto por conta da questão financeira, aquela insegurança, né? Pô, a gente vai ter recurso para conseguir oferecer tudo que a gente quer para os nossos pacientes? E aí a gente buscou na sociedade, né, inúmeras empresas, pessoas físicas que são nossos doadores até hoje. Não me recordo da gente ter recebido nenhum não até hoje, nenhuma empresa que a gente visitou, nada disso. Então a gente tem
um número de doadores hoje muito bacana e que ajudam a gente, que permitem que a gente consiga trabalhar sem esse peso, né, financeiro nas costas, ou seja, sabendo que o que a gente precisar oferecer para paciente, a gente hoje tem condições de oferecer. Então a gente tem um orgulho muito grande de dizer que hoje, para a nossa paciente no Instituto, a gente oferece todo o arsenal de exames, o arsenal cirúrgico, que essa paciente tem acesso também à tecnologia intraoperatória que a gente usa, de detecção radioguiada. Tudo que a gente hoje consegue oferecer na medicina privada, a gente consegue oferecer da mesma forma, sem tirar nem pôr para as nossas pacientes no Instituto. E hoje até um pouco mais. Essa parceria que a gente tem com o laboratório em São Paulo é um projeto novo que a gente tem dentro do Instituto, que é o Seara do Genoma, que a gente tem um grupo de pacientes que desenvolve o câncer de mama por conta de mutações genéticas, né? Então, existem pacientes que têm uma mutação genética e por conta da mutação em determinado gene... Desculpe, só para a gente, às vezes, quando fala um termo e que tem muita gente nos vendo e ouvindo, quando você fala, explica para a gente o que é uma mutação genética, só para que... É quando a gente tem entre aspas, um defeito num segmento do nosso DNA, e esse defeito vai predispor o paciente a desenvolver determinadas doenças. E hoje a gente conhece uma série de defeitos em determinados segmentos do DNA, em determinados genes, que predispõem à formação não só do câncer de mama, mas também de outros tumores. Isso até alguns anos atrás era algo extremamente caro, era feito fora do país, então era muito difícil o acesso da gente ter essa informação. Mas hoje a gente já tem isso de forma mais ampla dentro da medicina, né? Os custos caíram, ainda é um custo alto. A gente ainda tem certa dificuldade em fazer isso em pacientes de convênio, em pacientes privados, pelo custo e pela logística que é fazer essa avaliação, mas hoje a gente tem orgulho de falar que lá no Instituto, todas as pacientes com indicação de fazerem a testagem genética são testadas já na primeira consulta. Então elas chegam no Instituto, se tem indicação de fazer o teste genético, a gente tem alguns critérios técnicos, né, médicos, para saber qual grupo de pacientes deve ser testado. Essas pacientes já são testadas na primeira consulta. A gente faz a análise genética através de uma coleta de saliva, né? E aí vai para esse laboratório em São Paulo que faz a testagem desse grupamento de genes. Hoje a gente faz um painel de 32 genes, que são os principais genes relacionados ao câncer de mama e outros tumores. Então é um trabalho que a gente está conseguindo oferecer graças a essa ajuda que a gente tem hoje da sociedade, dessa vamos dizer, capacidade que a gente tem de oferecer o tratamento para os pacientes. E é um trabalho bacana porque a gente consegue não só intervir naquela paciente que está mutada, que já está com câncer de mama, oferecer um tratamento mais adequado para ela, mas preveni-la também do surgimento de outros tumores no futuro. Então essa paciente que tem mutação, ela teria, entre aspas, o azar de ter outro câncer de mama dali a alguns anos, ou um câncer de ovário e assim por diante, a depender do gene que ela tem mutado. Esse exame, ele marca isso? Ele determina para a gente se essa paciente tem um risco muito aumentado para desenvolver determinados tumores. E aí a gente consegue se antecipar, já existem protocolos médicos hoje para antecipação disso, de cirurgias e rastreamento através de imagem, a depender do gene que a paciente tem mutado. E então a gente está fazendo esse trabalho hoje lá no Instituto para os nossos pacientes. E outra coisa bacana é que uma vez mutada, a gente convoca os familiares dessas pacientes, porque se ela é mutada, é possível que dentro da família existem outros indivíduos mutados também. E a gente faz a pesquisa dessa mutação em todos os familiares dessas pacientes também. Ascendente, descendente, lateral? A gente faz uma entrevista, né, sobre os casos na família, se a paciente tem filho ou filha, se tem irmãs, se tem primas, tias, mãe. A gente faz um mapeamento e indica quais indivíduos precisam ser testados. Oferece esse teste também para os familiares de forma gratuita. E a gente tem um projeto de, em breve, iniciar o tratamento efetivo desses pacientes que ainda não desenvolveram o câncer, mas que têm um risco muito alto de desenvolver no futuro, de já tratá-los antes do desenvolvimento da doença. Gente, é tanta coisa aqui fantástica que a gente... É muito bacana, porque é algo que a gente consegue oferecer e que, às vezes, nem no consultório privado ou em outras instituições públicas a gente tem acesso. Hoje a gente só tem conhecimento de acesso desses exames no sistema público dentro de protocolos de pesquisa. Então, grandes hospitais, grandes centros oncológicos, as pacientes que são inseridas em protocolos de pesquisa vão ter acesso a alguns desses exames, fazendo assim de forma livre e sem restrição para as pacientes todas que têm indicação. É bem possível que a gente, eu não posso afirmar com certeza aqui, mas que a gente seja
uma das instituições pioneiras no país aí de estar fazendo isso de forma gratuita. Olha só, a importância que tem, hoje nós estamos aqui numa cidade, Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, fala assim, porque tem gente que fala, você fala, não, porque hoje com as redes sociais você está falando para o mundo, né? Você não está falando aqui para um grupo apenas de uma cidade. Nós falamos aqui para o estado, falamos para o Brasil, mas acho que é importante exatamente isso. Eu desconheço esse protocolo aí até na rede privada, isso não, pode até ter, mas isso não é existe, mas não é algo corriqueiro que está na rotina. Exatamente, do dia a dia. não é algo que está na rotina. Então, eu queria até pedir a Luana, depois, se tiver a oportunidade, você colocar aqui, não sei se um QR Code ou alguma coisa que possa, o endereço de vocês, para que depois possam receber perguntas, questionamentos e tal, nos comentários, Luana, para que, acho que é um tema que ele supera qualquer expectativa apenas de um debate, né? Ele vai além, então acho que é muito importante isso. Acho que é por isso que eu falei com você, fique aí que você vai se surpreender, tá? Você vai se sensibilizar, e o que nós estamos falando aqui é algo que extrapola qualquer nível de sentido que a gente possa esperar de um grupo que possa fazer. Mas queria voltar ao Roberto, dizer o seguinte, Roberto, então nós falamos o seguinte, todo mundo abre mão, todo mundo consegue, aí de alguma forma, reduzir, porque às vezes a pessoa chega no seu limite lá, né? Ou num laboratório, ou numa empresa, né? Mas acabou que chegou em torno de R$5.500. Então o que acontece? Mas tem que se arrecadar. Sim. Esses R$5.500. Sem dúvida. E aí começa a sua história. Conta um pouco da sua história, como é que é arrecadar R$5.500. Então, gente, olha só, já estou falando, hein? Estou dando já um spoiler rápido que ia falar no final, mas não me contive. Cada R$5.500 você salva uma vida. É claro, não tem para onde chegar e tal. Pode ser que chegue a 8 em uma situação, pode ser que chegue a 10 numa situação, pode ser que chegue a 12, mas isso é a média, é coberto. Tá? Então, o que acontece? Você que está em casa, você que está no trabalho, você que conhece alguém que pode hoje entrar nessa corrente aqui, que é uma corrente que é mais do que do bem, é uma corrente que eu vejo como inédita, você com R$5.500, que você pode pagar de uma vez só, você pode pagar em 12 vezes, você pode pagar, ou não precisa ser nem os R$5.500, mas você sabendo que com R$5.500 você vai fazer com que alguém hoje que está, lamentavelmente, numa fila, né, e numa fila que tem um termo que eu não vou falar, né, que é difícil de se falar, pode se perder nessa fila e você ter o agravamento de uma situação que pode levar a uma incidência aí maior de um tratamento, né, que é um tratamento que é muito complexo, que o Henrique depois vai falar. Então, já fique nisso. Falei um pouquinho, mas para você. Fala agora como é que acontece isso. Isso acontece lá no início, foi muito difícil, né? Lá no início a gente não tinha arrecadação e começamos a operar e tal. Mas logo em seguida a gente começou a visitar várias empresas aqui em Friburgo e juntar as pessoas e fazer carnezinho para um, para outro, e começamos a formar um colchão de liquidez ali, né? Logo em seguida começamos a atender as pacientes, e existe ali na triagem social uma conversa social, e as próprias pacientes elas percebem a causa e elas mesmas ajudam a um próximo, né? Muitas delas ajudam a um próximo. É tipo uma corrente do bem, né? Aquilo ali. Vai passando um bastão. Quem tem de alguma forma, alguma coisa, ajuda, ou seja, não há ninguém que não tenha algo que não possa, ou seja... E ajuda em alguma coisa. Muito espontâneo, né? Muito espontâneo, né? Como você falou, a nossa média é essa, mas tem paciente realmente que fica... o valor aumenta, né? Inclusive quem faz teste genético, essas coisas, aumenta bastante a nossa média. E voltando lá no teste genético que a gente tinha falado, o Instituto já fez em 57 pacientes teste genético. Algumas deram positivo, nós já fizemos umas 20 pessoas, né, Henrique, de familiares. E aí era importante também frisar que lá no início você falou das mulheres, né, das pacientes mulheres, que o homem também tem câncer de mama, tá? O próprio Instituto já fez 2 cirurgias em homem, né?
E já atendemos outros, né, Henrique? Não foram que a lesão era benigna, então não deu andamento no tratamento. E importante falar que câncer de mama em homens é indicação sucinta de fazer a testagem genética. A possibilidade de mutação genética nesse grupo é muito alta. E um dos nossos pacientes foi mutado, inclusive a gente já rastreou outros familiares dele, já identificou mutações em outros integrantes da família que a gente vai poder tratar antes do desenvolvimento da doença. Então, um trabalho bacana assim, que a gente consegue dar um passo à frente da doença, né? Vamos dizer assim. Antes do diagnóstico, a gente já consegue tratar esses indivíduos. Aqui eu tenho, só para efeito assim, vou trazer aqui um texto para reflexão e você queria o seu comentário, porque ainda existe muito tabu em falar dessa doença. Né? As pessoas não gostam nem de falar o nome da doença, né? Então, tem gente que trata, não sei se é a mesma coisa, se câncer de tumor é a mesma coisa, porque tem gente que fala assim, estou com um tumor na mama e tal, mas o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres brasileiras, representando quase 30% de todos os diagnósticos oncológicos femininos. Estima-se que a cada ano surjam mais de 73 mil novos casos no Brasil. Embora a medicina tenha avançado significativamente, oferecendo taxas de cura que ultrapassam a 90%, quando a doença é identificada no estágio inicial, a realidade ainda é marcada por atrasos no diagnóstico e no início do tratamento. Eu queria só que você voltasse, porque essa é a questão que eu acho que é a questão vital para a gente trabalhar. Exatamente, que isso é o que um dos mais, não é que seja, vou falar que seja mais agressivo, mas depende da fase, mas acontece do número, da incidência. Sim. E o momento. Acho que a gente tem que repetir isso, porque quem está em casa às vezes tranquilo, como é que é? Porque aquilo que eu falei com você falou assim, leva-se 14 a 18 meses. Mas esses 14 a 18 meses, na hora que isso representa, né? Na hora que aquilo representou, na hora que aquilo se apresentou para você. Sim. Mas pode ser que, às vezes, um atraso na primeira. Então, como é que é? Como é que é? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e é importante, né, para sensibilizar as pessoas, é de desmistificar a doença. É isso aí. Hoje as pessoas falam, aquela doença que eu nem vou falar o nome, isso é uma sentença de morte e tudo mais. Isso já deixou de ser assim há muito tempo. A gente tem que, acho que, trazer um conceito aí histórico da doença para entender por que a sociedade ainda se comporta dessa forma. Então, até ali, início dos anos 90, meados dos anos 90, a gente tinha recurso diagnóstico muito limitado em relação ao que a gente tem hoje. O exame de mamografia trazia uma imagem com muita dificuldade, então a gente não tinha capacidade tecnológica mesmo de diagnosticar a doença nas fases mais iniciais. A ultrassonografia nem se fala. A gente tinha um recurso de ultrassonografia muito ruim, uma qualidade de imagem ruim. Então, na média, a gente já fazia diagnóstico numa fase mais avançada, porque a gente não tinha capacidade de diagnosticar essas pacientes de forma inicial, não havia rastreamento, não havia essa sensibilização que a gente tem hoje de fazer os exames anualmente e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Então, na média, se a gente pega 30, 40 anos atrás, as pacientes eram diagnosticadas com uma fase bem mais avançada do que são diagnosticadas hoje. Você junta isso com uma qualidade de tratamento que a gente tinha lá atrás muito inferior ao que a gente tem hoje, né? Uma radioterapia que não chega nem aos pés da qualidade de radioterapia que a gente tem hoje. Os tratamentos quimioterápicos, acho que nada evoluiu tanto dentro da medicina quanto o tratamento sistêmico, né? De quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia para câncer de mama. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a gente tinha pacientes lá no passado em que a grande maioria mesmo, o diagnóstico da doença seria uma sentença de morte, que é uma paciente que já diagnosticou a doença muito tarde, vai ter acesso a um tratamento muito ruim, porque não existia um tratamento de qualidade naquela época. Então, a sociedade entende que naquela época, né, a percepção que as pessoas têm é que, poxa, a pessoa teve câncer de mama, morreu de câncer de mama. A outra lá teve também, morreu também de câncer de mama. Mas isso mudou completamente, né? A qualidade dos exames melhorou muito, o rastreamento hoje é feito para todas as pacientes a partir dos 40 anos, todos os anos, com um exame de qualidade. Uma vez diagnosticada, essa paciente vai ter acesso a uma cirurgia infinitamente de mais qualidade do que tinha no passado, tratamento de quimio e radioterapia. Então, o que lá no passado a gente tinha um resultado muito pobre, muito ruim, hoje os resultados são muito bons. Essa estatística, quando a gente diagnostica o câncer de mama no estágio 1, na fase mais inicial, a gente está falando de taxas de cura superiores a 98% em alguns grupos.
Então, assim, as pacientes não vão morrer de câncer de mama se diagnosticadas numa fase inicial. E que fase inicial é essa? Só para a gente poder... Quando o tumor, né, quando a lesão na mama tem menos do que 2 centímetros, né, essa é a fase mais inicial possível, e não há nenhum outro comprometimento. Não há comprometimento de linfonodos, não há comprometimento à distância. Se a gente diagnostica nessa fase, a gente está falando de um tratamento mais simples, uma cirurgia mais simples, uma cirurgia menor. Grande maioria das pacientes dentro desse grupo não vai precisar de quimioterapia, por exemplo. Vão fazer seu tratamento de cirurgia, depois a radioterapia, e vão ter uma performance de tratamento com taxa de cura superior a 98%. Voltando aqui só a questão da idade. Qual é a idade? Porque via de regra é silencioso, ou Sim. não? O ideal é que seja, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O ideal é que a gente pegue a doença numa fase em que nem a paciente sentiu nada ainda, né? Ou seja, doutor, nem sinto nada, não palpo caroço, não palpo nódulo, nada, mas fez o exame como forma de rastreamento e já foi identificado ali com alguns milímetros ou com menos de 2 centímetros. Então, o ideal é que a gente, de fato, faça o diagnóstico no momento em que a doença ainda é silenciosa. Por isso que a gente bate na tecla, que tem que fazer os exames anualmente. Não tem aquele papo da paciente falar, não estou sentindo nada, não palpo nada, não preciso fazer a mamografia. Não, justamente é isso que a gente quer. A gente quer diagnosticar a doença antes de que ela se apresente clinicamente. Tem uma idade a partir de que ano é anual? Sim. O pico de incidência do câncer de mama, ele surge após os 50 anos de idade. Entre os 50 e 70 anos é onde a gente vai ver a maioria dos casos, tá? Mas cada vez mais a gente tem visto casos mais cedo. Hoje, as pacientes entre 40 e 50 anos já representam algo em torno de 40% dos novos casos. De 40 a 50 a anos. 50 anos. Isso. Então, o rastreamento populacional é indicado a partir dos 40 anos de idade. Todas as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, devem fazer exame de mamografia anualmente. Essa é a principal estratégia que a gente tem, a principal forma de prevenir a mortalidade pelo câncer de mama. Por quê? Aquela população que obedece a essa estratégia ou que tem acesso a essa estratégia de fazer a mamografia anualmente, elas vão ter oportunidade de ter o diagnóstico de câncer de mama em fases mais iniciais do que aquela população que não obedece esse rastreamento. Quando você tem familiarmente a incidência, essa idade ela cai. Então, e aí isso eu estou falando para a população em geral, né? É claro que quando a gente tem casos de câncer de mama na família, isso é visto em consulta, existem critérios ali que a gente usa da idade dos familiares, da relação direta ou não desses familiares, a gente pode identificar que aquela paciente tem um risco maior do que da população em geral. E aí, para essa população que a gente categoriza como alto risco e tem critérios médicos para a gente determinar isso, a gente inicia esse rastreamento ainda mais cedo, a partir dos 30 anos de idade. Então, mais uma vez, quando eu falo recorrentemente aqui, é para que a gente fique ali com isso possa ser gravado. Porque às vezes quem está vendo o programa é você pai, é você irmão, é você namorado, é você marido e tal. A esposa ou o familiar ou a amiga não teve condição, mas você no trabalho pode falar, você pode ter um papo aberto, isso não pode ser fator de constrangimento, né, para que possa. Você ouviu, né, alguém tem, houve a incidência, a mãe teve uma doença, a filha naturalmente às vezes está achando que não precisa, então alguém pode falar, e você está vendo dando importância aqui a gente. Então hoje, queria voltar ao Roberto. Roberto, como é que é feito então? Então nós falamos agora, você falou no passado foi difícil, no passado foi difícil. O início, naturalmente, foi difícil, né? Porque você tem que começar, você tem que apresentar não só a sensibilização, mas o trabalho, o serviço e tal. Então foi mais complexo. Mas hoje, alguém que está nos vendo aqui quer ver o seguinte. Eu quero colaborar. Existe um perfil de quem quer colaborar, mas ele quer colaborar de alguma forma, que ele viu que pode salvar a vida de alguma forma. Como é que é isso? Como é que vocês fazem ou abordagem, ou como é que eles fazem a abordagem a vocês? Como é que onde que faz? Como é que é isso? Bom, qualquer pessoa pode acessar o nosso Instagram, né, que é Instituto Cerasus, ou no nosso site, que é www.cerasus.org.br, e lá tem todas as maneiras da pessoa ser um colaborador, né? Ele pode fazer carnê, tem chave Pix, tem
várias maneiras dele poder colaborar conosco, tá? Acho que vale lembrar aqui que a gente bateu um pouquinho na tecla do custo, né, de cada paciente, que as ajudas podem ser de qualquer valor, né, não necessariamente no valor de custo de uma paciente, obviamente. A gente tem a grande maioria dos nossos doadores hoje com um carnê de valores mais baixos, mas que é a soma dessas ajudas que permite que a gente faça esse trabalho hoje. Sim, então voltando a isso, quer dizer, você pode doar com qualquer valor, né? Qualquer valor faz parte dessa corrente. Essa corrente aí que ela é mais do que a corrente do bem, é a corrente da salvação, ela pode salvar a vida. Então acho que a gente tem que sensibilizar nesse sentido. E quando a gente vê que hoje Friburgo tem, através do Instituto Ceres, uma prática exemplar, ou seja, que pode servir de exemplo para outras cidades, para outra criação de outros institutos em outros municípios, tá? E nós vamos começar a falar agora de números. Então, começamos em 2019. Estamos agora chegando a 6... É que logo no início da criação do Instituto, a gente não iniciou imediatamente a assistência, né? Sim. A gente teve toda uma parte burocrática, formatação, até que a gente conseguisse a nossa sede e tudo mais. A gente está há 4 anos, né? Quase 5 anos, já fazendo os atendimentos e as cirurgias das pacientes. Nesse período já foram quase 250 cirurgias realizadas. 250 cirurgias. Se tirou da fila, ou se tirou da burocracia, se tirou de, poxa vida. Que número. Sem contar inúmeros outros atendimentos, né? Inúmeras outras pacientes são atendidas, biopsiadas. Elas chegam lá, às vezes, com uma lesão suspeita, a gente biopsia, mas não tem diagnóstico de câncer, então essas pacientes são dispensadas, mas foram atendidas. A gente atendeu quase 500 pacientes lá. Né? Fizemos cirurgia de 245 até agora. Quase 250. Temos umas 35 a 40 pessoas fazendo quimioterapia pré-operatória ou exames pré-operatórios, né? Mas aí no contexto todo são as 500 pacientes mais ou menos que a gente já foram atendidos lá. São mais de 2.500 consultas. Mais de 2.500 consultas e quase 6.000 procedimentos, né? Entre exames laboratoriais, exames de imagem, né? Consultas médicas, consultas sociais. Né? Queria deixar claro aqui também que toda paciente que vai fazer o tratamento no Instituto, a gente faz uma visita domiciliar com uma equipe de voluntários, né? Para saber a real situação da paciente também. Né? Até por isso a gente hoje se restringe a atender apenas pacientes do nosso município. Nós não temos condições, né, de estrutura de atender em outros municípios. Começou a aparecer paciente de todo lado, né? Lógico, ver uma facilidade. A dificuldade não é só aqui em Friburgo, né? Assim, para que a gente conseguisse manter a nossa energia e dando conta do recado para os pacientes aqui do nosso município, e como todas as pacientes recebem visita domiciliar, a gente não simplesmente opera essas pacientes e acabou, a gente permanece acompanhando essas pacientes por pelo menos 5 anos. A gente já tem até algumas pacientes que estão tendo alta agora, né, depois de 5 anos de acompanhamento e livres de doença. Então, para que a gente consiga manter esse vínculo com a paciente de visita domiciliar, de vínculo de segmento depois nesse período de 5 anos, a gente hoje restringe o atendimento para pacientes aqui do nosso município. É um dos pré-requisitos, né, para atendimento, ser morador aqui de Nova Friburgo e ter alguma lesão suspeita ou já diagnóstico de câncer de mama. Mas quem é que encaminha essa paciente ou esse paciente, ele chega até o Instituto? Como é que ele chega até lá? Porque é uma demanda... Eu acho que tem alguma coisa, não? É uma demanda espontânea. Hoje o Instituto já é conhecido dentro da cidade, no meio médico, né? Então, quando um colega está atendendo uma paciente, ela fez um exame de rastreamento ou está com alguma queixa e apresenta uma lesão suspeita ou já tem diagnóstico de câncer de mama, essas pacientes entram em contato, são orientadas a entrar em contato com o Instituto. Na própria Secretaria de Saúde, às vezes a paciente bate lá e são orientadas a nos procurar e tudo mais. E aí o contato é feito da seguinte forma: a paciente simplesmente entra em contato com o Instituto pelo nosso WhatsApp, que está divulgado aí na rede social, no nosso site. Bruno, podendo colocar aí depois essas referências, por favor? Isso aí. O paciente entrou em contato, vai ser solicitado o exame que ela realizou, a mamografia ou ultrassom, só para a gente certificar de que de fato tem ali uma lesão suspeita. Tendo na primeira segunda-feira, essa paciente já vai estar sendo atendida no Instituto. Então, a nossa média entre o primeiro contato e a primeira consulta é sempre inferior a 1 semana.
salvo raríssimas exceções. Olha só, gente. É bem rápido. E aí essa paciente, na primeira segunda-feira, que é o dia que nós fazemos os atendimentos, né? Nessa primeira segunda-feira já vai estar sendo atendida pela equipe social, faz a triagem social. A seguir ela é feito o atendimento médico e aí a gente já começa todo Você já está lá processo. nessa segunda-feira no atendimento Sim, dela? sim, É você que atende? Sou eu que atendo a parte médica, né? Tem o atendimento social, depois, às vezes na mesma semana, às vezes na semana seguinte, a parte médica. Se essa paciente tem indicação de fazer biópsia, já no mesmo dia do atendimento ali, no primeiro dia ela já sai biopsiada. Se tiver indicação de fazer testagem genética, já faz o teste genético também no primeiro dia ali dentro do estudo. Então ela já sai dali com a vida bem encaminhada, assim. Então, é mais ou menos essa sequência. O primeiro contato dela com o Instituto deve ser dela pessoalmente, ou algum familiar, diretamente com o nosso WhatsApp. A partir dali, dispara toda essa sequência. É o marco zero e a gente já começa ali. É importante, mais uma vez, Roberto, dizer, porque é tão fantástico, tão espetacular, né? E eu vejo vocês passando, isso vocês também se emocionam, ficam sensíveis na hora que falam, porque de repente cai dentro da corrente sanguínea a coisa, né? Ou seja, está no dia a dia de vocês e vocês, quando têm aqui a oportunidade, estão falando de algo que aí as coisas estão fluindo, né? Estão vindo, que às vezes a gente não tem oportunidade em todo dia, estamos batendo um papo aqui de 1 hora. Mas é importante que se diga, pacientes da cidade, primeira coisa, e pacientes que tenham, sejam, aí, não sei qual é o termo que vocês fazem, mas que passa por uma chamada ou investigação social, coisa nesse sentido, que faça, naturalmente, tem a questão de fazer prova, da necessidade de, às vezes, não estar ali se sobrepondo, ou seja, ocupando naquele momento, quer dizer, a vaga, o atendimento de quem efetivamente vai ter uma maior dificuldade. Então, se você tem o seu plano, porque estão falando a coisa seguinte, você não consegue num plano de saúde, com todo respeito, aqui eu estou com um médico aqui, mas que a classe médica não fique, nem que os planos de saúde, você não consegue, em uma semana, dificilmente você consegue uma consulta, tá? Mesmo com um bom plano de saúde, pagando bem no plano de saúde. Por quê? Porque é demanda. Tá? Então, demanda. Tem muita gente querendo o médico, e às vezes quanto melhor o médico, né, mais buscado ele é, mais demandado ele é. Então, é isso. Ele atende 12, 15, 20 pessoas por dia. Porque aparecem 40, você não consegue, né? Exatamente. Então, só para dizer para você o seguinte, acho que bater nessa questão, nós estamos quase terminando já, o papo, tinha tanta coisa para falar. Foi rápido. Foi muito rápido, mas a gente quer falar o seguinte, para você colocar isso. Tem essa parte da chamada, eu digo, assim, para ser assim, mais concreto, mais direto, tem uma investigação social, a pessoa vai à casa da pessoa, conversa e vê, para que você lá não chegue alguém que tenha condições. Como é que é isso, Roberto? Vamos lá. Isso aí é mais na parte social mesmo. Parte social, né? A gente chega lá, a pessoa chega, a gente faz a ficha, né, de inscrição da pessoa. Que acontece às vezes, né? Às vezes acontece de chegar alguém lá, né, falando assim, eu queria. E aí logo já falou assim, aí fica. E aí o termo que a paciente assina, ela ali diz que o Instituto não é obrigado a atender todo mundo, né? Ele pode, a critérios nossos, a gente não atender. Já aconteceu de paciente que tem recurso, que a gente sabe que tem recurso, fica até complicado, né? Nós temos um conselho fiscal bem ativo também no Instituto e tudo mais, aí é o próprio triagem lá que define essa parte. Eu acho que assim, nossa triagem social, basicamente, ela está ali para averiguar se aquela paciente dependeria realmente do Sistema Único de Saúde para ter acesso ao tratamento. Se essa resposta for sim, ela vai ter o tratamento todo conduzido por nós lá. E não só isso, mas também para a gente identificar alguma vulnerabilidade social mais importante que essa paciente tenha. A gente tem casos de paciente com dificuldade alimentar, inclusive, dentro de casa, e a gente identifica isso para tentar ajudá-las também de outra forma, né? Melhorando a logística delas, para ir fazer um exame, para ter acesso a uma nutrição mais adequada, acesso a atendimento psicológico, por exemplo, que a gente tem a parceria com a AMA, e outras coisas mais. Então, não só para identificar quem pode pagar ou quem não pode, não é exatamente isso. É mais para a gente que identifique mesmo a condição social daquela família. A gente sempre fala isso com os pacientes, olha, o seu tratamento aqui já está garantido. E identificar também se a paciente tem alguma capacidade,
que a gente possa sensibilizá-la com o nosso trabalho, Ajudar um próximo. de ela também poder ajudar. Porque aquela doação que ela está fazendo, ou que ela vai se predispor a fazer ali, ela não está doando para o tratamento dela. O dela já está garantido. A gente sempre fala isso. Ela está doando para a próxima paciente que vai chegar na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem. Então, as pacientes acabam tendo uma adesão muito bacana e isso faz com que o trabalho siga em frente. De fato, um dos pré-requisitos lá é que o paciente não tenha plano de saúde, né? Hoje, as pacientes que têm plano de saúde conseguem ter acesso a um tratamento de qualidade, com tempo. Às vezes pode não ser tão rápido assim, mas elas vão ter acesso a um tratamento dentro do tempo ideal. Então, esse não é o público que a gente atende lá, pensando que a gente está lá para realmente canalizar nossa energia para essas pacientes que teriam dificuldade em acessar o tratamento. Afinal, o Instituto foi criado para resolver esse problema, para resolver essa dor da dificuldade no acesso ao tratamento. Aquelas que não vão ter dificuldade nesse acesso, a gente enxerga que não é paciente perfil para ser atendida lá. Olha, nós estamos chegando ao final do programa e a gente sempre pergunta o seguinte: o que vocês vieram aqui para falar que vocês não falaram e que se chegar em casa, né, alguém vai apertar vocês ou no trabalho e tal, no plantão de segunda-feira? Poxa, vocês, às vezes eu vejo aqui mesmo, tem gente que vem acompanhado aqui. Aí eu falei, você não falou aquilo. Então, tem esses 4 minutos. Mas eu queria que, dentro do que vocês não falaram ainda, que vocês vão ter, quer dizer, o público em geral vai ter uma oportunidade de conhecer de perto o Dr. Henrique Oliva e o Roberto Oliva aqui num dia desse mês de outubro que vocês vão se reunir. Eu acho que além da possibilidade de você colaborar, de você contribuir, eu acho que é um momento de confraternização, onde muitos, eu estive lá ano passado e eu vi, o Henrique me apresentou ali uma menina que estava 7 dias de cirurgia, já fez cirurgia na semana e ela foi lá, fez questão. Tem um yakisoba solidário que é feito, tá? E que é a oportunidade de você comprando um ingresso, comprando um yakisoba, né? Um ticket, você já ajudar. Então, a partir daí, se você comprar 2, ajuda, comprar 10, tem gente que compra 10. A Ana Maria foi vender outro dia aí a pessoa não me dá 10. Aí ela falou, já vendi tudo que tinha que vender, vou pegar mais 10. Então você vê, você vai num lugar, ela estava pedindo lá uma questão de um bolo, eu vou dar 2, né, para poder ter. Então, queria que vocês falassem agora nesse final com relação a esse dia, como é que é, e também nós vamos colocar aqui como é que a gente compra esse ingresso, como é que a gente participa disso aí. Isso. Nós vamos ter um yakisoba solidário agora no dia 5, né, no domingo, de 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Qual dia? Dia 5, domingo. 5 de outubro, próximo domingo. O yakisoba custa R$25, né, o ingresso do yakisoba. Nós temos a venda na CAF, Academia de Ginástica, ou no grupo de promoção humana. Tem ingresso para vender. Né, já tem muita coisa já na rua. Eu queria até fazer também aqui, aproveitar que nós vamos ter o yakisoba lá no ginásio do GPH. Um agradecimento especial ao GPH, né, que nos cedeu a nossa sede lá, a sala de atendimento médico e a sala administrativa foi cedida pelo GPH, agradecer, né? E contar com a participação de todos vocês aí no domingo. Se ele quiser, olha só, acho que tem um telefone, nós vamos colocar aqui um telefone, Luana, o telefone lá do Instituto. E vai ter ingresso sendo vendido na hora também. Então, ingresso na hora. Mas as pessoas que precisarem podem adquirir lá na hora. Mas por esse, ou pelo Instagram, ou por esse telefone, a gente pode pelo menos fazer contato, saber claro. Como é que significa. Pode. Esse ingresso vai chegar de alguma forma. E o que se faz a questão é o seguinte, e essa arrecadação fala um pouco da arrecadação que é feita toda, né? Da destinação, como é que é feita? O yakisoba é o grupo Yakiyama aqui de Friburgo, né? Um agradecimento a eles também aí por terem abraçado lá o Instituto e estarem fazendo esse yakisoba todo ano. Onde a gente consegue doação para todos os elementos ali que vão fazer parte daquela confraternização e aí toda a renda vai ser revertida em prol do Instituto. Então lá na hora a gente vai ter também bebidas, doces, atração musical, a gente vai ter também, como é que chama? O bazar, né? De leilões, tudo. Então é um evento bacana, a gente reúne não só as pessoas da sociedade em geral, mas os nossos pacientes, a grande maioria tenho certeza que vai estar lá com a gente. É um momento também de confraternização, de celebração, celebrar o tratamento, celebrar o quanto essas pacientes estão bem. A vida, né? Celebrar a vida. A grande maioria das pacientes estão muito bem, com um resultado muito positivo assim depois do tratamento, né? Então é um momento bacana que a gente acaba reunindo todo mundo. Algo mais?
Não, 30 segundos aí para a gente poder... Não, o que faltava falar era do yakisoba mesmo. Aí você já puxou, falou, tá tudo certo. Do yakisoba. E o que acontece? Essa receita ela é toda destinada para novas cirurgias. É isso que é importante. Então você ali vai estar contribuindo com um tijolinho, se for o caso, para essa cirurgia. Para encerrar aqui, eu acho que uma coisa bacana para a gente falar para as pessoas é que cada doação a gente trabalha com todo afinco e a gente honra cada doação, que a pessoa possa ter certeza que esse valor doado, seja um valor pequeno ou o valor que a pessoa puder doar, vai ser honrado e vai ser aplicado da melhor forma possível para essas pacientes, como a gente vem fazendo. A gente tem que dizer o seguinte, essa honra, o Henrique e o Roberto e todo esse time, a gente está aqui representando todo um time, todo um time de mais de 30, com certeza. De mais de 30, né, nessa equipe, que tem se dedicado ao longo de quase 5 anos e que já efetivamente já conseguiu realizar em torno de 250 cirurgias, mas não fica somente na cirurgia, no número de atendimentos, mais de 5 mil aí, procedimentos e atendimentos. Em torno de todos os procedimentos, mais de 5 mil. Então imagine isso, o que significa. Isso é fenomenal, isso é fantástico e qualquer adjetivo que a gente queira e possa ter aqui, ele não é suficiente. Porque você que está hoje em casa e que talvez tenha tido a oportunidade de passar pelo Instituto Celos, você recebeu aí essa grande bênção de fazer parte dessa corrente do bem, essa corrente do amor, essa corrente da solidariedade. E é isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui nesse programa para a gente poder passar para você, democratizar o conhecimento. E hoje a gente está democratizando não somente o conhecimento, nós estamos democratizando o exemplo e que esse exemplo ele possa ser assimilado e vocês possam ter o sentido de pertencimento aonde vocês estiverem, na sua cidade, seja em qualquer lugar desse Brasil, para que você possa ter um Instituto Celos perto de você. Nós vamos deixar aqui, tem aqui o Instagram, tem aqui os contatos, e faça contato com eles. Contato com o Roberto, contato com o Dr. Henrique, para que ele possa saber como é que a gente realiza, como é que isso multiplica. O Instituto Celos também pode acontecer, vocês podem criar um instituto na sua cidade. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Até lá.